Olá, meus queridos amigos, passando para falar da demissão do técnico Gilmar Dalpozo. Caiu? Já foi tarde? Essa é a grande pergunta a ser respondida pelos gestores do Leão. O técnico Gilmar Dalpozo foi demitido na manhã deste domingo, depois de conversa com a diretoria rubro-negra, e decidiram pela não permanência do Gilmar Dalpozo em comum acordo com as partes Gilmar Dalpozo e Leão. Acho que a demissão acaba sendo num momento importante para o esporte. O esporte está chegando aí na reta final do primeiro turno da Série B do Brasileirão e o esporte tem apenas 21 pontos conquistados. Se for pensar na classificação, o esporte teria que chegar a 62, o que daria 31 pontos no primeiro turno, 31 no segundo mais ou menos. Ou seja, o esporte precisaria de pelo menos com 21 para 31 pontos, mais 10 pontos em 15 pontos a serem disputados nessa reta final. Faltam 5 jogos para encerrar a primeira parte. Lembrando que o Sport ainda tem na próxima terça-feira o Cruzeiro fora de casa e no próximo domingo o Vasco da Gama jogando também fora de casa. Então, 2 jogos dificílimos. O Sport tem esse momento aí de turbulência dentro da Ilha do Retiro. E aí a pergunta que fica, será que era o momento certo? Será que o Gilmar Dalpozo deveria ter sido demitido? Eu acredito que sim. Eu acho que o Gilmar Dalpozo chegou no seu limite. É um bom treinador, longe de ser um treinador ruim, mas é um treinador que tem umas limitações, principalmente na parte ofensiva. Júnior, mas o esporte também tem limitações na parte ofensiva, é verdade. Mas o Gilmar Dalpozo, ele chegou no seu limite tático, ele não consegue variações para o esporte. O esporte é um time previsível na parte ofensiva. O esporte precisa jogar fora de casa, precisa da desarrumação do time mandante para poder vencer uma partida. Dentro de casa, com um limitadíssimo time do Brusque, um time que cria muito pouco, um time que joga num esquema onde deixa uma fragilidade enorme no seu time. Mesmo assim, o esporte não conseguiu criou muito poucas chances. Além disso, um campeonato brasileiro, seja da Série A ou da Série B, que são 38 jogos, você está lidando com 6, 7, 8 meses de gestão de pessoas. E acho que o caso do Alanzinho, o Blas Cáceres, é bem emblemático para o Gilmar Dalpozo, porque são 2 jogadores que tecnicamente o esporte precisa deles, né, pela carência do elenco, e são 2 jogadores que estão sendo preteridos pelo técnico Gilmar Dalpozo, pelo ex-técnico do esporte Gilmar Dalpozo. O Alanzinho estava sofrendo na mão dele, estava entrando faltando 3 minutos, 5 minutos, para poder sofrer e mostrar que queria jogar futebol, que queria voltar a defender o time do esporte. Eu acho que isso não precisa passar no futebol. Você não precisa fazer o jogador sangrar para ele entender que errou. Você precisa conversar sobre o que aconteceu e esclarecer os fatos. Houve um problema entre o Alanzinho e o Gilmar Dalpozo, nada de absurdo, coisas que acontecem no dia a dia, que precisariam ser discutidos e resolvidos e zerados, para a partir dali ele voltar a ser enquadrado no time do Leão. E não botar o jogador para sofrer. Na Copa do Nordeste ele já entrou no finalzinho, no Campeonato Brasileiro da Série B ele tem entrado no finalzinho. Neste jogo contra o Brusque foi a primeira vez que ele entrou com 16 do segundo tempo, ainda faltavam 30 minutos, aí sim o técnico Gilmar Dalpozo resolveu utilizar ele. Tarde, está perdendo um pouco do seu cargo por conta disso, por conta de não ter o rendimento na parte ofensiva. O Blas Cáceres é outro, que também teve problemas com o treinador e estava sofrendo também. Ontem entrou faltando 3 minutos e mesmo assim ainda fez o esporte criar algumas jogadas. Então, eu acho que essa parte de gestão fica como exemplo emblemático esses 2 jogadores que tiveram problemas com o treinador e que o treinador acabou não sabendo gerenciar a melhor forma de reenquadrá-los, de recolocá-los no grupo, de recolocá-los no caminho certo do que os outros jogadores pretendem dentro da temporada. Mas escanteá-los ou não colocá-los para jogar, quem perde é o esporte. Todo mundo perde. Perde o esporte, perde o jogador, perde o torcedor, todo mundo perde, porque o fato é que, sem dúvida nenhuma, esses 2 jogadores estavam fazendo falta em termos de rendimento para o grupo do Léo. Agora, o esporte demitindo o técnico Gilmar Dalpozo, ele passa um recado de que realmente quer lutar pelo acesso para a Série A no ano que vem. Se o esporte não trocasse o treinador nesse momento, eu acredito que o esporte ia continuar divagando ali no meio da tabela. Para mim não subiria com o Gilmar Dalpozo e para mim não sobe se não contratar novos jogadores. Júnior, mas o problema é financeiro. Sem dúvida, é um problema grave do esporte. Mas o esporte só sobe se tiver uma educação financeira como vem tendo, um equilíbrio financeiro como vem tendo, para administrar as broncas, tudo que está acontecendo, CNRD, e mesmo assim conseguir contratar. O esporte, com esse grupo ofensivo, não consegue subir para a Série A do Brasileirão.
é um time que tem um excelente poder de marcação, um time que tem uma recomposição enorme, um time que taticamente ele se recoloca nas suas posições de uma forma fantástica, mas na parte ofensiva, tanto o Giovani, quanto o Thiago Lopes, quanto os dois atacantes, o Kaique e o Búfalo, o Juba é um jogador que naturalmente vai oscilar, como oscilou no jogo de ontem, não fez um grande jogo ontem, e nessas oscilações o esporte não pode ficar dependendo só do Juba jogar bem ou não jogar bem. O esporte precisa de companheiros para facilitar a vida do Juba. O Juba é o único jogador do meio para frente do esporte que vem fazendo uma boa temporada. O resto não vem jogando um grande futebol, são jogadores que poderiam até estar colaborando aqui e ali, mas um time que constrói um acesso, ele sempre tem aquele matador, ele sempre tem aquele meia que criou, como foi com o próprio Sport 2019, quando o Guilherme e o Brocador fizeram um grande trabalho, o Leandrinho também foi um ótimo coadjuvante naquele momento, no meio do esporte. Então, o esporte precisa desses protagonistas que até agora não apareceram. Quem são os protagonistas do esporte? O Sabino, o Thierry, o Fabinho em alguns momentos, o Maílson em alguns momentos, enfim, esses protagonistas o esporte não precisa, o esporte precisa de protagonistas lá na frente. É assim que funciona um time que consegue um acesso, um time que tem realmente uma capacidade para subir. Esse time do esporte, ofensivamente, na minha visão, não sobe. Precisa contratar. Tem nomes previstos aí que estão sendo negociados, a gente fala em outro momento, mas tem nomes bem interessantes, que é que eu tomei conhecimento, que eu acho que vão ajudar bastante o time do esporte, caso essas contratações consigam ser feitas até a próxima janela que abre no dia 18. E também o esporte precisa resolver a questão das CNRDs, né? É uma nova contratação que o esporte vai fazer, tem muita dívida para poder administrar nesse momento. Voltando ao foco do treinador, com a saída do Gilmar Dalpozo, que para mim é correta nesse momento, eu tiraria o Gilmar Dalpozo, e o momento para mim é perfeito. Já tentou tudo, já chegou no seu limite, já deu oportunidade para ele, e ele não conseguiu fazer o time render. Você empatar com um Brusque dentro de casa não tem nenhum problema, mas da forma que foi, ficou muito claro que o técnico de Mar Dalpozo não tem o grupo em suas mãos e que o técnico de Mar Dalpozo não vai conseguir extrair mais desse grupo rubro-negro. Então, para mim, a demissão é certa e é no momento correto. O problema agora torna-se financeiro, porque o Gilmar Dalpozo saindo tem que pagar ele, né? E para o torcedor é muito fácil chegar e não, tem que tirar, tem que tirar. Isso já aconteceu 2 vezes, o esporte já está devendo dinheiro aos treinadores que saíram, precisa pagar, senão a bronca fica para os próximos gestores. Então esse equilíbrio financeiro aqui, o Yuri Romão e toda a equipe de gestão do esporte está tendo nesse ano e precisam ter para não fazer loucura. Não adianta nada você demitir o treinador e você não ter dinheiro para contratar outro. Não adianta nada você trazer um bom treinador e você não ter como pagar esse NRD. Então, assim, tem muita coisa atrelada e no final a gente sempre cai num ponto só, a parte financeira. O dinheiro é o que pode fazer o esporte subir ou não subir. É bem verdade que as contratações precisam ser assertivas. Se você erra a contratação, significa dizer que o cara não vai render e vai ficar aqui recebendo salário. Então esse ponto também é fundamental para o esporte nesse momento. Vamos para os próximos nomes. Quem o esporte deveria trazer nesse momento? Tem o Guto Ferreira, que foi demitido do Bahia na noite de sábado, né, quando o Bahia perdeu em casa para o Novo Horizontino. Você tem o Anderson Moreira, que já disse não ao esporte em algum momento, não sei se ele vai querer vir. Você tem também o Lisca, que é um nome que em algum momento também disse não, mas o momento é outro, quem sabe ele pode vir para o esporte. Tem também o Eduardo Batista, que saiu do Juventude, tem uma história belíssima no esporte, pode ser contratado, entre outros. Eu me resumiria nesses 4 nomes. Para mim, o primeiro nome é realmente do Guto Ferreira. Por quê? Guto Ferreira conhece o esporte, Guto Ferreira conhece o caminho de um acesso, né? Um cara que já foi. Eu sempre que quero penso num nome para contratar uma determinada competição, para mim ele tem que ter vencido aquela competição, porque ele tem a experiência, ele sabe o caminho das pedras, ele sabe por onde vai passar, ele sabe quais são os erros e acertos que você precisa ter para conseguir um acesso de divisão. Então o Guto Ferreira conhece muito bem, tem todas as substâncias necessárias, todos os subsídios necessários para conseguir botar o esporte na primeira divisão. Agora, o problema é a parte financeira. O Guto Ferreira tem uma dívida, o esporte tem uma dívida com o Guto Ferreira de mais de R$1 milhão. O esporte não pagou esse valor. Aí, normalmente, o técnico, quando vai para um clube, ele quer o quê? Que você liquide as pendências para que você possa entrar. Até porque quando você sai, você vai gerar nova pendência. Então, não adianta nada o Guto Ferreira vir aqui e dizer, não, eu libero, eu faço um acordo aqui, deixa quieto aí, e depois vocês me pagam. Porque aí vão ser 2 pendências. Na saída, tem verba para receber também. Então, é importantíssimo que o esporte saiba negociar nesse momento com o Guto Ferreira. E o grande ponto, o Guto precisa querer vir. E por que eu acho que o Guto quer vir para o esporte nesse momento? Porque o Guto é um treinador
que ele está ali, batendo no limite dos melhores treinadores do Brasil. Nesse momento difícil que a gente passa de treinador, mas ele está ali, batendo. Aí você pega e Guto Ferreira tem espaço numa Série C? Não, o Guto Ferreira é mais do que isso. Série D, então, nem pensar. Série B, o Guto não iria querer ir para um time que não vai ter chance de subir para a Série A. Ele não vai querer devagar num time na Série B, esse restante de ano, num ano de Copa do Mundo, ficar num clube que não tem pretensões e que não tem condições de subir para a Série A. E o Sport tem isso que o Guto quer. O Sport tem um elenco que, um pouquinho reforçado na parte ofensiva, vai brigar até o final. O Sport tem um elenco que tem uma torcida que sabe como é o acesso. O Sport tem um objetivo de gestão que quer subir. Então o Sport tem tudo que o Guto precisa para finalizar um ano bem. O problema é o passivo. O problema são as pendências. Então aí é que o Guto vai ter que flexibilizar de alguma forma e o Sport também vai ter que se desdobrar para conseguir alguma verba para que o Guto Ferreira possa sim vir para o Sport nesse momento. Para mim é o melhor nome nesse momento para o Sport. O Sport conhece, o Guto conhece tudo que acontece aqui em Recife e ele é bem quisto pela torcida pernambucana, pelo torcedor do Sport. Então, sem dúvida nenhuma, para mim, o Guto é o melhor nome, pode ajudar inclusive nas contratações que o Sport vai fazer. O Guto tem um conhecimento enorme, né? Já conhece o Recife, já conhece tudo. Eu acho que o Guto é o nome perfeito para o Sport. Só não sei se o Yuri Romão e toda a equipe vai conseguir negociar de uma forma para trazer o Guto Ferreira, porque a questão financeira é complicada, não é fácil. Não é só chegar, Guto, vem, não. É complicado. Mas o primeiro passo, que é o Guto querer vir para o Sport, esse eu acho que é importante. Esse eu acho que é. O Guto não tem espaço no Cruzeiro, no Vasco, não tem espaço talvez no Grêmio teria, mas eu acho que o Renato Gaúcho é um fantasma no Grêmio. Então, entre os times que estão brigando para subir, e ele saiu do Bahia, só tem o Sport para o Guto. Então, ou o Guto passa férias até o final do ano, né, ou espera uma queda de um treinador aí da Série A e vai pegar um trabalho para tirar do rebaixamento algum dos times, né, tipo um Fortaleza, se o Vojvoda sair, enfim. Ou ele pega um time que está em ascensão, que pode subir e que ele pode até continuar com um contrato mais longo. Então essas são as variáveis do Sport nesse momento. O Sport demitiu o seu treinador, o Sport segue a sua vida, tem 2 confrontos importantes essa semana, né? Pega na terça o Cruzeiro e no domingo o Vasco da Gama. O César Lucena, auxiliar técnico do Sport, vai colocar o Sport em campo, mas, sinceramente, quer que eu diga o que eu penso? Esse início de semana vai ter novidade na ilha, não tem muito que demorar. O momento é muito rápido. Para mim, nas próximas horas, o Sport anuncia o seu novo treinador. Se inscreve no nosso canal Júnior Medrado Oficial, ativa o sininho das notificações, você vai receber o conteúdo aí toda vez que a gente gerar um conteúdo novo, você vai estar recebendo. E você pode me acompanhar também no Torcida Hits, programa na Rádio Hits FM 103.1, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã tem a primeira edição e das 18 às 19 você tem a segunda edição do Torcida Hits. Você pode escutar a gente lá no aplicativo Hits Recife ou então no www.hitsrecife.com.br. Me segue nas redes sociais também, no Twitter, @Júnior Medrado, no Instagram, @omedrado. Eu conto com a sua audiência e com você seguindo o nosso trabalho. Um abraço, gente. Valeu. Tchau.